Vocês estavam felizes até agora. É a minha presença? Graça e paz, igreja. Ah, eu acho que dá para melhorar. Graça e paz, igreja. Tá vendo que dá para melhorar sempre? É um prazer estar aqui com vocês para ministrar a palavra do Senhor. Eu que tenho a dura incumbência de substituir o pastor Leandro, que é o meu pastor, ele que estaria aqui hoje, mas por motivos de força maior ele não pôde estar. E aí ele me ligou na semana: varão, Santinho, né? Santinho, quem conhece sabe. Santinho, você pode me substituir numa ministração? Falei: é sério, pastor? O senhor tem certeza disso? É bem difícil. Eu estava ali sentado e tinha umas jovens atrás ali, uma daquelas ali, ó, vou dedurar. Aí ela falou assim, cutucou a outra e falou assim: você não está nervosa para cantar? Olha lá, se entregando sozinha lá. Você não está nervosa para cantar? A outra falou: ah, não. Ela falou: nossa, eu estou suando frio. Eu falei: eu também. Concordei com ela, falei: eu também. Eu aqui, somos dois. Normalmente eu estou do outro lado, eu estou aqui. Ou aqui. Estou do outro lado, não aqui. Embora eu amo ministrar a palavra do Senhor, pela misericórdia Ele me deu esse dom, essa graça também de ministrar a palavra. E hoje nós vamos trazer algo da parte do Senhor. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João. No capítulo de número 1. Tenho certeza que já foi lido o texto aqui hoje. Esse texto é o texto tema do evento. Amém? Você está comigo? Eu acho que não. Você está comigo? Ah, pensei que eu estava sozinho aqui. Até agora estava todo mundo cantando, feliz. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei.
aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Eu vou repetir esse versículo. Todos recebemos da sua plenitude. Fala comigo, plenitude. Graça sobre graça. Nós precisamos entender que o Evangelho de João, ele tem um propósito quando é escrito. Quando João escreve o seu Evangelho, ele está combatendo uma seita que está infiltrada na igreja. Uma seita que começa a dizer aos cristãos daquela época que Jesus Cristo não era o suficiente. Os agnósticos começam a dizer aos cristãos: olha, você crê em Cristo, ok, Ele morreu por mim, por você, porém, entretanto, todavia, se você não circuncidar, não adianta de nada. Olha, você pode até crer em Jesus, mas se você não pegar a toalha ungida, não adianta de nada. Cristo morreu por mim e por você naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, porém, entretanto, todavia, se você não vier e passar na trilha do sal, não adianta de nada. Mera semelhança é uma coincidência. Hoje em dia não acontece essas coisas, ou não deveria. Então João, ele escreve o seu evangelho, e no capítulo 20 ele vai dizer o propósito disso. Ele fala assim, ó: essas coisas, porém, foram registradas para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Capítulo 20, versículo 31, ele vai nos dizer isso. De certo que ele, inculcando isso na cabeça dos cristãos que estavam ali, sobretudo em Jerusalém, ele começa então o seu evangelho, o capítulo de número 1, a provar para esses cristãos que que Jesus era o Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós temos a mania de falar corrido, né? Jesus Cristo, aí parece que é Jesus e Cristo é o sobrenome dele. Eric Nogueira, não é isso. Entenda? Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Ou seja, Jesus o Salvador. E nós precisamos entender que o judeu dessa época, ele está aguardando o Salvador. O judeu dessa época, ele está aguardando alguém como Davi, que chegou e livrou da mão de vários inimigos. Porque nós precisamos lembrar que o povo judeu, ele está sempre sendo cativo por alguém. Egito, Babilônia, Medos e Persas, Grécia, e aqui nesse momento Roma. Embora Roma deixa livre os judeus para adorar os seus deuses, para adorar o seu Deus, para prestar culto, para sacrificar, Roma deixa livre. Roma é das poucos impérios que não tira isso dos judeus. Mas eles estão sob o jugo de Roma. E Roma, aqui, tudo bem, você pode adorar a Deus, ao seu Deus, mas, porém, entretanto, todavia, você vai pagar um tributo. É assim que Roma está escravizando. Então, o judeu aqui, nessa época, ele está aguardando um Salvador para libertá-los da mão de Roma. Um guerreiro, um espadachim, um lutador, um rei. E quando Jesus
Jesus seria um guerreiro e eles ficam aguardando. Tá bom, legal, esse reino aí é bom. Mas quando é que ele vai vir e nós vamos lutar? Lembra? Os próprios discípulos perguntam para ele, quando que vai vir isso daí? Eles não conseguem entender que a liberdade e a libertação que Jesus está pregando para eles não é apenas uma liberdade física. É primeiro uma liberdade espiritual. Ou seja, Jesus está pregando para eles o reino do Deus Todo-Poderoso, que poderia mudar a perspectiva deles. Eles não conseguem entender isso e o texto de João vai dizer isso. Eles não conseguem entender que a liberdade que Jesus está trazendo para eles é uma liberdade psicológica. Olha, não importa que há alguém lá sobre vocês no poder, vocês podem e têm liberdade para adorar o Deus de vocês, que é o Todo-Poderoso, a qualquer momento. Eles não conseguem entender isso. Porque eles estão inculcados, eles estão na cabeça deles que é tudo sobre a lei de Moisés. Nós precisamos entender também isso. Nós precisamos entender que além da lei romana, além daquilo que os romanos colocavam de jugo sobre eles, a lei de Moisés, e eu fico bem curioso quando eu leio esse termo em algumas passagens, porque não é a lei de Deus, é a lei de Moisés. Porque quando eu pego a lei de Deus, eu entendo que são duas. Jesus resume assim: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Os outros 8 é tranquilinho de resolver. É muito tranquilo de resolver os 8. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele, eu não vou cobiçar a casa dele, eu não vou roubar ele, eu não vou matar ele. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou levantar falso testemunho, eu não vou levantar falsos deuses, eu não vou tomar o nome dele em vão, e por aí fica fácil. É tranquilo de resolver. Por isso Jesus resume nos 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. O João, então, agora combatendo isso, ele pega já de cara no primeiro capítulo do livro e já começa a mostrar que Jesus é o Cristo em toda a sua divindade. Ele, enquanto os outros evangelhos que são sinóticos com ele, vai dar ênfase a outras coisas. Um vai apresentar Jesus como o rei, o outro vai apresentar Jesus como filho. O João, ele tem o cuidado de apresentar Jesus como Deus. Ele já começa de cara, no princípio era aquele que é a palavra. Embora ele está falando no passado, ele ainda está dizendo que é. Olha que doideira. No princípio era aquele que é. Ou seja, ele está mostrando um dos atributos de Deus em Jesus. Ou seja, ele está insistindo, ele está preservando o ensino da divindade de Jesus para os judeus. Ele se esforça para espremer isso na cabeça dos judeus. Olha, ele é e não há outro. Porque ele vai dizer aqui também, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio, sem nada do que existia teria sido feito. E é sobre isso. O João está falando sobre isso. O João dedica o seu livro inteiro para falar sobre isso. É no livro de João que nós vamos ver os eu sous de Jesus. Ao mesmo modo do eu sou de Deus lá para Moisés. No nome de quem eu vou lá dizer para o faraó que eu estou sendo enviado? Quem é que está me enviando? E Deus responde para Moisés: não importa o meu nome.
Importa é quem eu sou na sua vida, é quem eu vou me tornar na vida dos meus. Basta apenas você entender que eu sou o que sou. E João, ele puxa esse gancho para mostrar que Jesus é. E aí ele vai dizer, vai relatar Jesus falando: eu sou o pão da vida, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Então é sobre isso que o João está enfatizando no livro dele. E aí nós nos deparamos com esse versículo que é o tema de hoje. Versículo de número 16. E ele sumiu da minha Bíblia, achei. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Nós precisamos entender que o conceito de graça, ele nasce lá em Moisés. Aliás, o conceito na sua forma primária, ele começa em Adão. Adão peca contra o Senhor e o pecado de Adão é extremamente grave, embora não exista pecadinho, pecadão. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Eu sei que é duro falar isso, porque a gente costuma apontar os pecados mais, como dizia na minha época, cabeludos. Ah, o irmão adulterou. Mas você está contando uma fofoca. Você está usando a fofoca para falar da vida do irmão. E é pecado tanto quanto. Mas ninguém se atenta a isso. Adão, ele comete o pecado de querer ser como Deus. Se você ler o texto com um pouquinho de carinho, você vai entender isso. É um motivo para uma outra pregação. Depois, se eu tiver oportunidade, a gente vem aqui e fala sobre. Mas Deus poderia fazer com Adão como ele fez com Satanás, por exemplo. De imediato, Deus pega Satanás e lança do céu. Mas com Adão não, com Adão é diferente. Deus olha para Adão em pecado, entende que Adão se tornou como um deles, ou seja, como Deus, Jesus, o Espírito Santo, como um dos da Trindade. Mas ele de imediato não lança Adão fora. O que ele faz? Ele tem misericórdia, mata o cordeiro, faz pele, cobre Adão. Só depois de cobrir Adão com a pele do cordeiro, só depois do derramamento do sangue do cordeiro, é que ele libera Adão. E se você fosse um pouquinho mais fervoroso pentecostal, você estava dando glória agora. Eu vou repetir. Depois do derramamento do sangue do cordeiro e a pele do cordeiro ter coberto Adão, é que Deus deixa ele seguir. Aleluia. Mas literalmente a palavra graça, ela só é citada em Gênesis no capítulo 6, lá em Noé. A Bíblia fala que Deus olhou e viu que a terra estava extremamente deturbada. A terra estava totalmente fora dos parâmetros, pastor, que Deus tinha determinado para ela. E não era só o povo dele, era toda a terra. E então Deus decide destruir tudo o que ele havia criado. Porém a palavra dele diz que ele olha e acha graça em Noé. Eu acredito que ainda há alguns Noés ainda nessa comunidade, que em meio a uma comunidade que está totalmente fora dos parâmetros que Jesus determinou para ela, que Deus a formou, ainda está encontrando graça diante da vida, diante da presença do Senhor.
o conceito em si também abrange Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Davi. No Velho Testamento nós precisamos entender que a porção da graça de Deus, ela era derramada aos poucos. Alcançava alguns, não era para todos. Até porque quando nós lemos os textos bíblicos, Deus de cara, ele já separa um povo e fala, esse é o meu. O resto, nossa, mas que Deus injusto. Não. Ele não pode ser injusto. Porque toda a criação dele foi feita para a glória dele. Porém, entretanto, todavia, ele olha e encontra pessoas fora dos seus parâmetros. Ou seja, adorando outros deuses. Então a decisão de estar longe de Deus nunca foi de Deus para o ser humano, e sim do ser humano para com Deus. Deus nunca quis estar longe da sua criação, da sua criatura, de mim e de você. Deus nunca quis estar longe. É nós que decidimos estar longe dele. É nós que decidimos estar afastados dele. Então Deus fala, olha, Abraão, vá, eu vou fazer de você uma grande nação, como a areia, como a areia da praia, como as estrelas do céu. Ele escolhe então um povo para dizer que era dele, que adoraria somente a ele, que exaltaria somente a ele, que renderia louvor somente a ele, que entregaria sua vida somente a ele, que viveria somente nele, por ele, e tudo voltaria para ele. Mas o povo escolheu estar distante, o povo escolheu estar longe. Então a porção de Deus de vez em quando chegava, a graça dele alcançava. Quando nós falamos de graça, nós precisamos entender que é favor não merecido. É diferente da misericórdia. A misericórdia dele se renova todas as manhãs das nossas vidas, amém? Você entende que a misericórdia é aquilo que você merece, mas ele não impõe sobre você? Isso é misericórdia. Eu mereço, Senhor, castigo, eu mereço, porque eu sou pecador, eu mereço, Senhor, ser cobrado, eu mereço. Porém, ele olha e tem misericórdia de mim e fala, você merece, mas eu não vou pôr sobre você aquilo que você merece. Isso é misericórdia. Graça não. Graça é assim, eu não mereço, mas eu estou te dando. Você não merece, mas eu vou te dar. Você nunca vai merecer, mas eu possibilitei que você chegasse até mim. Isso é graça. A graça, então, ela no Antigo Testamento é feito de porções. Porém, no Novo Testamento, e nós precisamos entender aqui o que é Antigo e o que é Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando nós olhamos a Bíblia, nós temos o Antigo e o Novo. O Novo começa onde? Quem pode me dizer? Eu sei que você sabe, mas você está com medo de falar. Pode falar, Mateus. Na nossa cabeça, quando nós pegamos a Bíblia, nós olhamos e falamos assim, o Novo Testamento começa em Mateus. Porém, quando nós estudamos de fato a Bíblia, nós entendemos que o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. O que está sendo relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é a vivência do Antigo Testamento. Jesus vive o Antigo Testamento, ou seja, ele ainda está debaixo da lei. Quando eu olho essa perspectiva de que aqui ainda está acontecendo o Antigo Testamento, ainda é sobre a lei, tudo o que está acontecendo aqui, porque se você pegar e entender e analisar com um pouquinho de carinho, você vai ver
sempre os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, indo de encontro a Jesus para tentar pegar Jesus na lei, pegar uma falha de Jesus na lei. Por isso ainda é o Antigo Testamento. Mas Jesus então, o João, ele diz isso, relata com toda a certeza e resume nesse versículo que nós já lemos. Todos recebemos da sua plenitude. Por que sua plenitude? Lembra que no Antigo Testamento a graça como um favor não merecido era de vez em quando que aparecia? De vez em quando Deus olhava e falava assim: tá bom, vou libertar vocês do cativeiro. Tá bom, vocês pecaram mais uma vez, mas eu vou levantar alguém para livrar vocês. Isso era graça, eles não mereciam porque estavam longe. Eles decidiram estar longe. No Novo Testamento, não. Última ceia, Jesus levanta o pão, o cálice e fala: olha, esse é o meu sangue, esse é o meu corpo, esse é o símbolo da nova aliança. Então Jesus, ele vem e cumpre na sua plenitude. Quando nós falamos de plenitude, é na sua totalidade. Agora não é porções de graça, agora a graça está sobre nós todos os dias, todos os momentos, independente daquilo que eu e você cometemos, a graça é sobre graça. O João está nos dizendo isso. O termo graça sobre graça é isso, é sobre isso. O termo graça sobre graça é assim, ó: você não merece, eu estou te dando. Amanhã você vai pecar de novo, não merece, estou te dando mais uma vez. Depois de amanhã você vai pecar de novo e você não merece, e eu continuo te dando. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. O texto está nos mostrando isso. Olha, foi pleno a morte de Jesus na cruz. Foi o suficiente para que eu e você estivesse debaixo da graça. Por isso, as misericórdias dele se renovam toda manhã. Amém? Jeremias vai dizer isso. Esse é o motivo de nós não sermos, porque a sua misericórdia se renova toda manhã. Misericórdia é o que mesmo? Aquilo que merecemos e ele não nos impune. A graça é o que mesmo? O que nós não merecemos e mesmo assim ele nos entrega. Esse é o conceito de graça. É receber aquilo que eu não mereço, porque ele decidiu não imputar aquilo que eu mereço. E em quem que ele imputou isso? Em Cristo. Lembra? Não tem pecado. Eu não vejo pecado nenhum nesse homem. Eu lavo as minhas mãos. O que vocês querem? Lembra? Quem decidiu mesmo crucificar Jesus? O João está falando, ó, ele veio para os seus, mas os seus. Ele morreu pelos seus, mas os seus. Ele se revelou para os seus, mas os seus não quis. E só por isso em nós já deveria ser imputado a destruição. Só por esse motivo de que nós olhamos e nós cantamos isso nessa noite. Nós cantamos isso nessa noite. Nada pode tomar o lugar dele, não foi isso que nós cantamos? Mas a rede social tem tomado o lugar dele na sua vida. Nada vai tomar o lugar dele. Nós cantamos nessa noite.
Mas o dorama tem tomado o lugar dele na sua vida. Nada pode tomar o lugar dele, nós cantamos. Porém, entretanto, todavia, seu pai e sua mãe têm tomado o lugar dele na sua vida. Os seus filhos têm tomado o lugar dele na sua vida. Mas nós recebemos a plenitude dele e a graça dele nos alcança todos os dias. E nós vamos sair daqui nessa noite entendendo que nada de fato vai tirar o lugar dele em nossas vidas, porque a graça sobre graça está sobre nós. Aleluia. Talvez não tenha sido isso que você veio escutar nessa noite. Mas o Senhor, Ele tem as suas multiformas de trabalhar. Eu creio nisso. Eu tenho essa certeza porque Ele tem feito isso na minha vida abundantemente. Eu penso que eu vou por aqui e Ele fala assim, não, é lá. Eu penso que vai ser de uma forma, Ele fala, não, não vai ser. É nos meus moldes. Eu ainda governo, eu ainda sou soberano sobre a sua vida. De forma que o conceito de graça nós já entendemos, amém? E o que tem a ver isso diante de Deus, quando nós entendemos que graça é aquilo que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele decide nos entregar. Está ligado intimamente com os atributos dele. Atributos esses que não podem ser mudados, porque o próprio Deus é imutável. Por que então a graça nos alcança? Primeiro, porque Deus é amor. Esse é o primeiro motivo do qual a graça dele nos alcança todo dia. Lembra do João 3,16? Eu acho que é o texto mais conhecido da Bíblia. Se não for ele, só pode ser Salmo 23. Ou 91. 91. Mas se você perguntar para qualquer criança, ele vai falar para você, João 3,16, porque Deus amou o mundo organizado. Porque Deus amou é isso. O pessoal da mídia aí tá, ó, Deus é bom. Você entende que a graça dele nos alcança porque ele nos ama incondicionalmente. Lembra do Pedro? Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Chega a ser bobo, né? Nossa, mas Jesus estava repetitivo. Mas não é bem assim. Quando nós vamos analisar o texto na profundidade, fala assim, Pedro, tu me ágape. Ele, Senhor, eu te filéu. Pedro, tu me ágape. Eu te filéu. Pedro, tu me filéu? A Bíblia fala que ele se entristece. Porque ele entendeu que Jesus está falando assim, Pedro, você me ama como eu te amo. Você me ama incondicionalmente como eu te amo. Porque esse é o amor dele, é o amor ágape. É o amor incondicional. E aí quando ele responde pela terceira vez, Senhor, eu te filéu. E aí Jesus fala para ele, Pedro, é sério, você só gosta de mim? Você está só apaixonado por mim? Você não está me amando? É isso que você está falando? É sobre isso o texto.
Então a graça nos alcança por causa do amor dele. Segundo ponto pelo qual a graça nos alcança, pela sua misericórdia. A graça e a misericórdia andam junto. Nós acabamos de entender o conceito das duas. Mas ela sempre anda junto. Ele me ama tanto que ele tem misericórdia de mim, porque eu mereço ser castigado, mas ele prefere me dar graça. Você merece ser castigado, mas ele preferiu nessa noite te dar graça. Aleluia. Terceiro atributo do qual a graça nos alcança, é por causa da bondade dele. Deus é tão bom, que mesmo sendo falhos, ele nos ama, ele tem misericórdia, e ele derrama graça sobre nós. Quarto ponto. A graça dele nos alcança, porque ele é fiel. Eu e você não merecia, ele nos amou. E ele disse que iria nos amar. Lembra do Adão? Nós não falamos aqui que foi quando o sangue do cordeiro foi derramado e a pele do cordeiro cobriu Adão, que ele mostrou pela primeira vez o conceito de graça. E é em Jesus, o cordeiro, que foi levado mudo ao matadouro, se entregou por mim e por você, derramou o seu sangue naquela cruz, morreu no meu e no seu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou para que a graça dele estivesse sobre nós. Quando ele foi preparado? Na fundação do mundo. Deus é tão fiel que ele preparou na fundação do mundo um cordeiro para levar o meu e o seu pecado. E ele ele cumpre fielmente no seu próprio filho o amor, a misericórdia e a bondade. Entenda uma coisa: a fidelidade dele não é a mim, não é a você. Por isso é misericórdia. A fidelidade dele não é a mim e a você. Deus não te deve nada. Deus não me deve nada. Nós esquecemos disso, nós tiramos isso das nossas cabeças. Deus não me deve absolutamente nada. E nós ainda nos achamos no direito de cobrá-lo. Nós ainda nos achamos no direito de reclamar, de murmurar. Ele é fiel a ele mesmo. Mas por que ele te abençoa? Por que ele derramou graça sobre mim e sobre você? Porque ele é fiel à própria palavra dele. Ele disse que iria fazer e ele vai fazer. Ele é fiel a ele mesmo. E é pela fidelidade dele que a graça nos alcança. Quinto, e eu prometo que eu estou acabando. Quinto ponto, quinto atributo que nos mostra a graça do Senhor é a soberania dele. Deus é soberano sobre todas as coisas, amém ou não amém? Você concorda comigo, amém ou não amém? Ele é soberano e mesmo assim ele ainda decide te ouvir. Por causa da graça dele. Ele poderia simplesmente falar: não quero. Pastor Danilo, eu não quero. Você acha que merece alguma coisa, por isso você pede. É igual o filho. Nós somos como filho. Por isso é uma relação de pai e filho. Papai, eu preciso de um tênis novo. O meu tá velhinho.
Já faz tempo que eu tenho. Tá bom, filho. Como é que tá a escola? Como é que tá lá? Isso aí é pros adolescentes. Não me olha espantada, não. Como é que tá as notas? Como é que tá o seu empenho? Você acha que merece, você pede porque você acha que merece. E Ele é todo poderoso para te dar o que você precisa, amém ou não amém? Por isso Ele é soberano, por isso Ele é sobre todas as coisas. Ele tem poder para te dar ou não, mas Ele escolhe te dar, sabe por quê? Porque a graça dEle está sobre nós, graça sobre graça, todos os dias. E o sexto e o último atributo, eu prometo para você, já estou acabando, pastor, estou acabando, prometo. O sexto e o último atributo é a imutabilidade dele. É por causa da imutabilidade dele que a graça dele nos alcança todos os dias. É porque ele não muda. É porque ele era e é. Lembra do começo? No princípio era aquele que é. É por isso que a graça dele nos alcança todos os dias. O mesmo que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Ele vai fazer cumprir na minha e na sua vida o amor dele, a misericórdia, a bondade, a fidelidade, a soberania e a imutabilidade dele. Como? Nos derramando graça sobre graça. Eu sei que é um culto de louvor. Eu sei que talvez você tivesse vindo aqui para ver o pastor Leandro, que é um pouco mais eloquente do que eu. Pouco não, muito mais. Foi seu professor também? Foi meu professor, é meu professor até hoje. Mas independente de quem foi ou de quem seja, de quem era para ser, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, a graça dele vai nos alcançar até o final das nossas vidas. A graça dele vai nos alcançar muito além de quando a nossa vida aqui na terra terminar. Porque o que nós merecíamos era inferno. O que nós merecíamos era condenação. Porque nós estávamos destituídos da presença dele, da glória dele, nós estávamos longe daquilo que ele propôs para nós. Mas graças a Deus, Jesus, obrigado, Senhor. Que o Paulo vai nos dizer na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 6. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele deveria se apegar. Ele não considerou que era algo que ele deveria se apegar. Mas se esvaziou a si mesmo, vindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. É por isso que a graça dele nos alcança todos os dias. Porque ele, sendo Deus, ele se esvaziou e se tornou como um de nós. Eu quero que você se coloque de pé. Alguém vai tocar, pastor? Cadê uma equipe de louvor para tocar aqui? É culto de louvor, gente. Enquanto uma equipe toca, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu que a graça do Senhor te alcançou nessa noite. Eu quero orar com você que entendeu que você não era merecedor dessa graça, mas mesmo assim Ele decidiu derramar sobre mim e você. Eu quero orar com você que entendeu que nós só não somos consumidos por causa da sua misericórdia. Feche os seus olhos. Pai, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor tem derramado graça sobre graça todos os dias sobre nossas vidas. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor não tem deixado aquilo que nós merecemos, Pai, nos alcançar todos os dias. Nós te pedimos, Pai amado, nessa noite, que se alguém nessa noite, nessa igreja, nessa comunidade, nesse bairro, que entendeu, Pai, que a graça o alcançou, que o teu Espírito o enche agora nessa noite. Nós queremos te pedir nessa noite, Pai amado, que o Senhor alcance aquele que também acha, Pai, que é o menor dos pequenos e que não merece, Pai amado, estar diante da tua presença. Mas, Pai amado, entendeu nessa noite que o Senhor tem também graça para ele, Pai. Ah, Senhor, porque nós nunca entenderemos ou saberemos, Pai amado, quão dificultoso foi, Pai amado, o Senhor morrer naquela cruz por nós. Por isso nós cantamos nessa noite, Pai.
Nós podemos agora ir embora, virar nossas costas e ir embora. Eu quero que você declare nessa noite: eu vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço. Você pode buscar todos os dias, vai entender. Por isso é graça, você não merecia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia. 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 Quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Meus graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Desculpem o atraso, a gente trabalha à noite. Quem chega atrasado não pode estar aparecendo muito, não. Não é verdade? Chega atrasado e fica quietinho, né? Eu fiquei lá no fundão ali, só recebendo. Onde abundou o pecado, superabundou. Hã? Onde abundou o pecado, superabundou. Ou seja, a graça, o remédio é mais poderoso do que a doença. O antídoto é mais poderoso do que a doença. Por isso, muita graça sobre a nossa vida, para que a gente permaneça em pé. Deus abençoe o pregador, Deus abençoe o pastor Danilo, os obreiros, os irmãos, os que estão nos bastidores aí fazendo acontecer esse culto aí. Você que veio, você que está aí adorando a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus. Tem aquele lá? Tem? Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me. Cadê? Eu não sou o que deveria. Hã? Mesmo assim ele me ama. Sou tão
sou falho, Ele é. fiel. O que eu mereci era morrer, Mas Ele fez o quê? mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho